A paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo de hoje estaremos falando sobre a yoga. Pode porventura um cristão praticar yoga? Qual é o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito pelo qual a yoga foi criada? Hoje no mundo ocidental, a yoga tem sido apresentada com uma roupagem nova. Hoje a yoga tem aquela aparência de exercício físico, saúde mental, algo benéfico para a saúde do ser humano, a saúde do próprio homem. Hoje em muitos lugares a yoga tem sido passada com esse intuito, mas se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos ver que quando a yoga foi introduzida no mundo ocidental, ela não foi introduzida primeiramente com esse propósito. Nas décadas de 60, quando missionários indianos, hindus são praticantes da religião hinduísmo, na década de 60, quando esses homens, os chamados gurus, começaram a vir para o Ocidente com o objetivo de trazer um pouco da sua religião, do misticismo oriental, da Índia, do Oriente, as religiões do Oriente para o Ocidente, o objetivo deles principal era fazer com que o homem ocidental pensasse, agisse, adaptasse à cultura oriental. E um dos veículos que foram usados para divulgar o misticismo oriental, a religião do Oriente, do oriental, foi através da yoga, também através da música, principalmente através dos Beatles, nas décadas de 60, que tinham como um dos seus gurus o famoso yogi Maharishi Mahesh Yogi. Então, na década de 60, quando eles trouxeram a prática da yoga, o exercício da yoga para o Ocidente, para os Estados Unidos, esses missionários indianos, hindus, eles começaram a trazer isso para as escolas, começaram a trazer isso para várias academias. E no princípio, quando eles primeiramente trouxeram a prática da yoga para a escola, isso rapidamente foi rejeitado, porque eles não queriam abraçar essa prática religiosa hinduísta. Então o que eles fizeram? Quando isso foi rejeitado como uma prática religiosa, eles mudaram a roupagem. Eles começaram a dizer que aquilo era algo praticado para melhorar a saúde de uma pessoa, como um exercício físico. Isso passou a ser aceito aos poucos, até que hoje muitas pessoas nem sequer sabem do verdadeiro propósito da prática da yoga. A yoga, ela está no centro do hinduísmo. A yoga é o coração do hinduísmo. Não existe hinduísmo sem yoga e yoga sem hinduísmo. A yoga também não só é uma prática do hinduísmo, mas como de outras religiões orientais. Mas nasceu do hinduísmo. E é algo que está ligado ao hinduísmo, é algo como que inseparável. É a mesma coisa se nós tentarmos tirar a cruz do evangelho. O que acontece é que o evangelho automaticamente deixa de ser evangelho, porque no cerne do evangelho, no centro do evangelho, o coração do evangelho está a cruz de Cristo. Não há evangelho sem cruz. Da mesma maneira, não há hinduísmo sem yoga. Yoga é uma prática hinduísta. Yoga significa união, unir-se, ligar-se. O que eles dizem hoje a prática da yoga é ensinada em muitos meios cristãos. Há muitas igrejas que oferecem classes de yoga. E eles tentam cristianizar essa prática pagã, essa prática mística, essa prática demoníaca, adaptando termos cristãos, palavras cristãos. Eles tentam cristianizar aquilo que é demoníaco.
Eles chamam de yoga cristã, yoga espiritual, yoga cristã. Eles pensam que através de mudar algumas palavras que estão relacionadas à prática da yoga e colocando algumas palavras cristãs como aleluia, Senhor Jesus, eles podem cristianizar aquilo que é pagão e demoníaco, é algo que Deus abomina, é algo que nenhum cristão ou nenhuma outra pessoa deveria praticar, a não ser que a pessoa queira abrir uma porta na sua vida para o mundo espiritual, não para o mundo espiritual da luz do nosso Senhor Jesus Cristo, para o mundo espiritual de Deus, não, para o mundo espiritual das trevas. É isso que a yoga faz. A yoga ela é uma porta de entrada para o mundo das trevas. Eles costumam dizer que os cristãos que adotaram essa prática, as igrejas que oferecem classes de yoga, eles costumam dizer que eles separam, que eles costumam dizer que dentro da yoga há a parte espiritual e a parte física, e que eles simplesmente adotaram a parte física da yoga e andam praticando como se fosse algo saudável e benéfico para a saúde, para a mente das pessoas. Só que isso é algo impossível de se separar. Realmente a yoga, ela tem essa parte, a parte física e ela tem a parte espiritual. Mas a parte física, ela é simplesmente o começo, ela é a primeira fase, ela é a parte A que vai nos introduzir à etapa almejada, que é a parte final, é a segunda etapa. Eles começam através da parte física, que é através do alongamento, do controle da respiração, através dos mantras, que são as repetições. Essa é a parte física da yoga. Mas tudo isso é feito para que, através dessas práticas, eles possam adentrar no mundo espiritual. Eles possam despertar a serpente, que segundo o hinduísmo eles creem que há uma serpente enrolada na espinha dorsal de cada ser humano e que essa serpente ela pode ser acordada, despertada através da prática da yoga. Então a yoga ela é feita para isso, ela foi criada para isso, para quê? Para despertar essa serpente que dentro do hinduísmo é chamada de Kundalini. Kundalini é uma serpente que está enrolada 2,5 vezes, como uma mola que está enrolada dentro da espinha dorsal do homem. E que quando esta serpente é despertada através da prática da yoga, ela dá um salto da espinha dorsal do homem e os centros de energias que há dentro do homem, segundo a crença do hinduísmo, são abertos, que são os chamados chakras. Quando esses chakras são abertos, as pessoas recebem poder sobrenaturais. E uma do objetivo da yoga é a autorrealização do Deus que há em nós. Esse Deus é o próprio eu, segundo o hinduísmo. Isso é uma contradição absurda da palavra de Deus, que diz que o nosso eu, a nossa natureza humana, é pecadora, é degenerada e caída. O hinduísmo ensina que o nosso eu é uma divindade e que nós precisamos praticar yoga para que nós possamos alcançar esse estado alterado de consciência e chegarmos à autorrealização, nos realizarmos de que nós somos Deus. Dentro do hinduísmo, eles creem que há uma divindade dentro de cada pessoa e que o pecado, na verdade, é nós não nos realizarmos, não sabermos que nós somos Deus, que há essa divindade dentro de nós. Então, quando as pessoas, os hindus, praticam a yoga, o que eles estão querendo? Eles estão tentando buscar o despertar dessa serpente para que eles possam entrar nesse estado alterado de consciência, receber o poder da serpente que está adormecida, se autorrealizarem
da divindade que há dentro de si. Essa divindade é chamada de Atman. E um dos objetivos da yoga também é conectar essa divindade, que é o próprio eu, chamado de Atman, dentro do hinduísmo, com o Brahman, que é a maior divindade dentro do hinduísmo, Brahman, que é o Deus universal, a alma universal. Através da yoga, eles conseguem unir essa divindade com o universo, como se fosse uma espécie de é o que significa a palavra yoga, como eu mencionei alguns minutos atrás, significa unir, ligar, significa união. Em inglês, yoke, e unir, palavra bem similar a yoga, união. Não é união com o Deus da Bíblia, com Jesus Cristo, com o Espírito de Deus, mas sim com uma divindade pagã, com o Deus Brahma, que é a alma universal. Então, através da yoga, quando o praticante ali está tentando interromper o fluxo de pensamentos na sua mente, através das repetições, que são os chamados mantras, onde eles se colocam naquelas posições chamadas lotus, que são, na verdade, também uma invocação às divindades do hinduísmo. Cada posição daquela é uma adoração a um deus do hinduísmo. Algumas posições que são parecidas à cobra. Dentro do hinduísmo, a cobra é muito adorada. Dentro do hinduísmo, o macaco é adorado. Há vários deuses dentro do hinduísmo. Então, cada posição que é praticada, que o guru ali, que é o professor, o teacher, que está ali dando aquela classe, está instruindo aquela classe, cada posição que eles ensinam ali no momento é uma invocação a uma divindade do hinduísmo. E eles se colocam naquela posição e começam a fazer essas repetições, citando palavras. Através dessas repetições e através do controle da respiração, eles ficam fazendo essa prática da repetição repetitiva, da respiração, controlando a respiração, e em conexão com a respiração, eles ficam citando e recitando algumas palavras que são nomes de certas divindades do hinduísmo. Então, quando eles juntam todas essas coisas, eles se colocam naquela posição que estão invocando uma divindade, começam a controlar a sua respiração e começam a repetir os mantras, os nomes das divindades. Eles estão literalmente tentando parar com o fluxo de pensamento, esvaziar a sua mente e entrar em contato com essa divindade universal, com a alma universal que é o Brahma. Eles estão literalmente tentando abrir a porta para o mundo espiritual, como eu digo, não o mundo espiritual da luz, mas sim das trevas. E hoje o que muitos cristãos fazem, o que muitas igrejas que adotaram essa prática andam fazendo, em vez de fazerem a repetição de palavras que está ligada à religião do hinduísmo, como Krishna, que é uma divindade do hinduísmo, Shiva, em vez de eles usarem essas repetições, Hari, 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 Krishna, eles usam outras palavras cristãs, como Aleluia, Senhor, 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 e ficam naquela prática, controlando a respiração, repetindo aquelas palavras e pensando que estão fazendo bem a si mesmos. Só que essa é uma prática pagã, é uma prática onde se invoca divindades demoníacas, divindades pagãs, demônios estão sendo invocados. E há inúmeras pessoas que já testemunharam que elas tiveram muitas experiências com o mundo espiritual através da prática da yoga. Esses demônios, eles não vão te respeitar. Para eles não há diferença se uma pessoa está praticando a yoga com o intuito de ter uma melhora na sua saúde, ou se ela está praticando a yoga com o intuito de aliviar o estresse na sua mente depois de um dia de trabalho. As pessoas estão se colocando numa posição
onde demônios estão sendo invocados, estão fazendo todos aqueles exercícios, aquelas práticas pagãs que veio do hinduísmo, do misticismo oriental, e estão assim invocando demônios. Eles não querem saber se você está fazendo isso consciente ou inconsciente, se você realmente está querendo abrir a porta para o ocultismo, ou se você está sendo enganado pensando que está praticando um exercício físico. Eles agem na ignorância do ser humano. As pessoas começam a fazer essas práticas, começam a fazer essas repetições, começam a invocar os demônios e eles virão na vida dessas pessoas e eles causarão um estrago, um dano muito grande. E há inúmeros relatórios, há inúmeros documentários de pessoas que estiveram envolvidas com a yoga por muitos anos, até que os seus olhos foram abertos, elas foram libertas. Mas é uma coisa quando é uma prática que quando as pessoas se iniciam e quando elas adentram dentro disso profundamente, dentro dessa prática, e começam a ter experiências, se torna algo difícil da pessoa sair. As pessoas começam a ter perseguições, elas começam a ter visões, experiências com o mundo espiritual, e através da própria prática da yoga, as pessoas podem entrar num estado alterado de consciência. Isso é num estado alterado onde demônios tomam posse daquela pessoa, elas são possessas por espíritos malignos, e aí é onde que elas pensam que elas são uma divindade, porque elas experimentam o sobrenatural, elas experimentam um poder além do natural, e isso faz pensar com que elas são deuses. Esse é o cerne da yoga, alcançar a realização de que o ser humano é um deus. Nós sabemos que essa é uma mentira que saiu da boca de Satanás, que saiu da boca da serpente. A serpente é esta mesma que é muito adorada dentro do hinduísmo. Há inúmeras divindades do hinduísmo que têm inúmeras cobras, muitas cobras enroladas ao redor do pescoço. E há hoje no meio cristão também, não sei se chegou já no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos há a chamada oração contemplativa. O que é oração contemplativa? A oração contemplativa é a mesma coisa que a yoga, só que embalada numa nova roupagem. A palavra contemplativa ela é muito enganosa, porque para nós contemplar hoje significa admirar algo, prestar atenção em algo ali com muita cautela e contemplar, visualizar, prestar atenção, ou talvez olhar de uma maneira bem cuidadosa. Só que para os místicos, essa palavra ela vai muito além do significado que ela tem para nós hoje. Essa palavra contemplar vem de uma palavra antiga no latim que significa contemplare, que significa no templo. Para o nosso português significa no templo. O que isso quer dizer? Que as pessoas elas iam até os templos pagãos para encontrar-se com as divindades que, segundo eles, habitavam dentro daqueles templos pagãos. Então essa oração contemplativa, onde as pessoas se reúnem em uma igreja, em um salão, e começam a fazer essas repetições, a chamada oração contemplativa, não é nada mais, nada menos que os mantras do hinduísmo. É a mesma coisa, mas recebe um nome diferente, uma roupagem diferente, mas não deixa de ser a mesma velha e antiga prática do hinduísmo, dos mantras, da repetição de divindades, de nomes de divindades dentro do hinduísmo. Então, meus irmãos, a yoga ela é completamente hinduísta, é uma prática mística oriental que hoje está muito sendo aceita no nosso meio. Há igrejas que adotaram a prática da yoga, há empresas que oferecem para os seus funcionários, para os seus trabalhadores, aulas de yoga durante o dia para aliviar o estresse, há médicos, terapeutas que indicam o exercício da yoga para melhorar a saúde, para aliviar o estresse, para uma saúde mental melhor.
mas nós sabemos que, agora pelo menos você está sabendo, que não há nada disso na yoga. A yoga está relacionado ao hinduísmo. Como eu mencionei, não existe hinduísmo sem yoga, e não existe yoga sem hinduísmo. E a yoga foi criada para esse propósito. Se você pegar algum livro de yoga escrito pelos gurus, escrito pelos swamis, por esses místicos orientais, você vai observar que não há nenhuma sequer menção da palavra físico nesses livros. Um exemplo é este livro que eu tenho aqui em mãos, O Poder da Serpente. Esse livro foi escrito pelo místico e ele descreve de uma maneira bem detalhada a respeito da yoga, do despertar desta serpente que, segundo o hinduísmo, está dentro de cada ser humano, a chamada Kundalini. Então o autor desse livro ele fala a respeito da Kundalini, do poder da serpente, dos centros de energias que são abertos dentro do homem quando essa serpente é despertada. E por incrível que pareça, não há nenhuma menção da palavra exercício, saúde. Não há nenhuma menção disso nesses livros. Eu tenho outros livros ali que tratam do assunto também. Eu tenho o próprio livro do hinduísmo, onde a yoga é ensinada por uma divindade do hinduísmo, uma divindade chamada Krishna, que segundo eles é uma encarnação do deus Shiva. Segundo a crença deles, esse livro foi inspirado pelo deus Krishna, chamado de Bhagavad Gita. Esse é o livro do hinduísmo. Nesse livro do hinduísmo, essa divindade Krishna ensina a respeito da prática do hinduísmo. E nem sequer uma palavra relacionada a exercício físico, à saúde, é mencionada. A yoga foi criado com outro objetivo. Se a pessoa quer cuidar da saúde, aliviar o estresse, cuidar bem do seu corpo, é melhor que ela procure uma academia, é melhor que ela vai fazer uma caminhada, é melhor que ela procure um exercício físico que foi criado, designado para a saúde do corpo, para manter a saúde do corpo. Não a yoga, que é uma prática mística pagã, que veio diretamente da Índia, do misticismo oriental. E como eu disse, a yoga é uma prática anticristã, a yoga é uma prática demoníaca, e demônios são invocados durante a prática da yoga. E não há nada de cristão nisso. Às vezes as pessoas pensam que elas podem cristianizar tudo, mas nem tudo pode ser cristianizado. Nós não podemos cristianizar o carnaval. O carnaval é a festa da carne. Nós não podemos cristianizar a yoga. Nós não podemos misturar a luz com as trevas. Então eu espero que esse vídeo tenha aberto os seus olhos. Se você conhece alguma pessoa que está nesta prática, envie para ela esse vídeo, porque muitas das vezes as pessoas são enganadas. Até muitos cristãos não sabem o propósito pelo qual a yoga é realmente praticada. Se as pessoas que praticam yoga observar, no começo de cada aula, classe de yoga, o guru, que é o professor, ele no começo de cada aula ele diz assim: Namastê. É uma saudação que significa: o Deus que está em mim se curva diante do Deus que está em você. E no fim da classe de yoga ele torna mais uma vez a saudar os seus alunos com essa saudação pagã, com essa saudação hinduísta que é Namastê. Então, a yoga ela não é cristã, não existe yoga cristã. Há inúmeros livros, alguns livros pelo menos, chamado Yoga, Christian Yoga, Yoga cristã, ou Holy Yoga, Santa Yoga, que são vendidos até por distribuidoras e livrarias cristãs, que lamentavelmente essa prática foi abraçada por muitas igrejas, por muitas denominações, por muitos líderes, por falta de conhecimento e por pensarem que eles podem separar o lado espiritual da yoga do lado físico. Mas como eu mencionei, isso é impossível. Não há como separar isso.
Porque o lado físico da yoga, que é os alongamentos, as posições, é simplesmente a maneira de adentrar, de alcançar o outro lado daquelas práticas, que é o lado espiritual e que eu torno a repetir, que nos conecta, que conecta todo aquele que pratica ao mundo das trevas, ao reino das trevas. Que Deus os abençoe, até o próximo vídeo, fique com Deus.